Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um momento, mais uma parte do nosso seminário de Os Mensageiros. Vamos ficar aqui juntas. Não, assim não dá certo, assim é melhor. Mais um seminário de Os Mensageiros, do segundo livro da série de André Luiz, O Espírito, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Gente, eu ia falar Mediunidade de Bezerra de Menezes. Ai, ai. Cecília, seja bem-vinda. Helenice, seja bem-vinda. Thelminha, seja bem-vinda. E é uma alegria estarmos aqui. Creio que hoje terminamos, será? Não tem problema. Se não terminarmos, terminamos semana que vem. Está tudo bem, todo mundo certo, não é mesmo? Esse seminário é pelo aniversário da nossa casa, não é? Foi assim, a nossa festa de aniversário foi promover o seminário. E o nosso aniversário é no dia de aniversário de quem? Doutor Bezerra, por isso que estava aqui na minha cabeça. Rita, seja bem-vinda. E então, dia 29 de agosto, dia de aniversário do Dr. Bezerra, nós completamos 11 anos de fundação do Lar Espírita Servos de Maria. E então, comemoramos com o nosso seminário. Sayonara, seja bem-vinda. E a nossa mensagem de hoje, inicial, do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, é a mensagem 62, no campo do verbo. Interessante, porque, afinal, embora não seja falada, é a palavra escrita, através dela nos chegou esta belíssima obra, Os Mensageiros, não é? Mas vamos ver o que nos diz Emmanuel, destacando palavras do apóstolo Paulo, não é? Um dos 12, Paulo, não é? Mas ele mesmo se considerava apóstolo, já que foi escolhido por Jesus e recebeu de Jesus também uma missão. Mas não foi treinado, vamos dizer assim, preparado pelo mestre em pessoa. Talvez lhe faltasse essa terceira característica de um apóstolo para que pudesse ser realmente receber, né, mas é conhecido como apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus. E Paulo nos diz, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: Tu, porém, diz a Tito, e agora diz para todos nós, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós temos a doutrina, é o Evangelho. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, não usarmos as nossas palavras que, de alguma forma, em algum momento, possam negar a fonte do Evangelho. Porque isso caracterizaria que não estaríamos fazendo, então, uma boa escolha, não é? Emmanuel comenta as palavras de Paulo, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina, dizendo-nos assim, na atividade verbalista emprega o ser humano grande parte da vida. E com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Diz a sabedoria popular, não é? Que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca,
para que escutássemos mais e falássemos menos, tivéssemos talvez mais proveito na fala. Continua Emmanuel. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile, ou seja, solte exclamações vinagrosas, amargas, não é? Em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Interessante, não é? Às vezes podemos estar numa bela estrada e basta o primeiro buraco para nos encontrar prontos para usar a palavra, não para elogiar a boa estrada, mas quando surge um buraco, às vezes é difícil de não reclamarmos, não é? Regina, querida, seja bem-vinda. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Era no tempo que tínhamos que ler o jornal, não é? Em folha, em papel. Hoje podemos criticar o governo sem ler o jornal. Modernidade. Muitos, ou elogiar também, né? Muitos dormem tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio, aqui é no tempo do rádio, anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentários eloquentes. Esmaece, né? Torna mais fraquinha, assim, a atenção, quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório, um lugar de fala de proporções gigantescas, onde as almas, que são os espíritos encarnados, não é? Se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, ou seja, muita quantidade de pessoas está no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Interessante, não é? Porque ele nos coloca como aqueles que estamos vigilantes. Mas é claro que também podemos contar, vez por outra, entre os invigilantes. Mas nós estamos muito melhor aparelhados para quê? Para voltar ao estado de vigilância. Não é? Sair do estado de vigilância é normal, porque nós somos imperfeitos ainda. Mas permanecer no estado de invigilância, com certeza não precisamos mais. Né? Já sabemos da importância da prece para nos ajudar a voltar ao estado de atenção com Jesus, não é? Então, já temos condições de não permanecer nesse estado de invigilância. Para nós outros, então, repetindo, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Então, ele vai repetir as palavras do apóstolo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Conclui Emmanuel nos dizendo: não esqueças assim de que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. De ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós.
esse parágrafo é um dos melhores, assim, na minha reles opinião, um dos mais lindos, advertências, não é? Importantes advertências aqui deste nosso querido livro Palavras de Vida Eterna. Vamos então à nossa prece inicial. Jesus, querido Mestre, obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui podermos estar reunidos em Teu nome, a fim de darmos continuidade a esta obra tão rica do nosso querido irmão André Luiz, recebida pela mediunidade do nosso amado irmão Chico Xavier. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos e a buscarmos em nosso dia a dia, nos inspirarmos, não apenas no que aqui aurimos de André Luiz, mas, Senhor, principalmente sempre nas Tuas lições. Que as Tuas bênçãos estejam, Jesus, em nós e entre nós, alcançando, Senhor, a todos que neste momento, e são tantos, Senhor, tantos, estejam em sofrimento. Ampara todos os lugares do mundo que estão em guerra, guerra entre nações, guerras entre facções, guerras entre grupos, guerras familiares, todas elas só têm vítimas. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, pois sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus para o nosso aprendizado e crescimento. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje vamos começar aqui. Nós terminamos semana passada, retrasada, porque semana passada não tivemos. Foi isso, não foi? Foi semana passada que não tivemos, não foi? É isso? Retrasada. Semana passada tivemos, é mesmo. Nossa. Semana passada nós tivemos. E paramos aqui nesse slide, nessa imagem. Quem quiser saber sobre o que estamos vendo, por favor, vão lá na parte 8 do seminário, né, Os Mensageiros. Hoje nós vamos ver aqui quem está na cena. Sabemos, não é? É o nosso Aniceto, o nosso André Luiz de azul, o Vicente aqui de caramelo e o Aniceto está de branco. E eles, então, estão atravessando a cidade, mas eles estão indo para o campo. Cris, não apareceu a imagem. Não? Não está aparecendo a imagem? Uai, peraí. Porque eu estou vendo a imagem aqui. Deixa eu ver, peraí. E agora aparece? O que aparece na sua imagem? A Cecília está dizendo que está aparecendo sim, Thelma. Está vendo ainda, Cecília? Cecília está dizendo que está aparecendo. Você está vendo, Thelma? Liga o som, Thelma. Então, no YouTube está passando, que a Maria Cecília falou que está aparecendo. No YouTube está passando. Você não está vendo no YouTube, não? Não, porque daí atrapalha o som. Ah, eu posso tirar o som. Tira o som, tira o som. Vou entrar lá. Isso. Tudo bem. É porque a Thelma está acompanhando no Facebook por causa da microfonia, mas ela vai tirar o som para você acompanhar, Thelma, senão você não aproveita, tá bom? Pode desligar o seu som. Isso. Muito bem. Então, ok. Eles estão indo para o campo. Aqui está dizendo que está transmitindo para o Facebook. Eu não vou tentar entender, porque quem entende disso é a Roberta, e a Roberta não está cá, então vamos simplesmente aceitar e seguir. Muito bem. No campo, temos aqui a nossa
primeira imagem. Durante o trajeto, Aniceto comentou que os desencarnados... Vou colocar para cá o microfone. Durante o trajeto, Aniceto comentou que os desencarnados, embora não se fatiguem, não se cansem como as criaturas terrestres, não prescindem de pausa de repouso. Nós vemos isso lá na obra Nosso Lar, não é? Os espíritos também pausam para descansar. E aqui ele está reforçando isso, que embora os espíritos, os desencarnados, se cansem menos que os encarnados, eles também precisam de momentos de repouso. E nós estamos falando de espíritos na nossa condição, ok? Nós não estamos falando dos ministros do Nosso Lar, nem do governador, não. Estes têm outras condições. Nas nossas condições, ainda são essas. Em geral, continua Aniceto, as operações ocorriam à noite e apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta mantinham a atividade diurna. Olha que interessante. Então, muitas das atividades dos companheiros da crosta, dos desencarnados que trabalham na crosta, e já vemos que tem muitos, não é? Geralmente, eles trabalham na parte noturna. Apenas 1/3 trabalha na parte diurna. O dia terrestre, diz Aniceto, pertence mais ao espírito encarnado. Interessante, não é? Dia e noite são para o homem, para o ser humano, uma folha do livro da vida. Os encarnados escrevem sozinhos a página diária com a tinta dos sentimentos, palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, os espíritos ajudam a retificar as lições e acertar as experiências quando há permissão para tal. Então, vamos imaginar que estamos lá durante o dia a fazer algo ou a tentar decidir outras coisas. Muitas coisas fazemos durante o dia. Se algo precisa ser acertado no nosso entendimento, se algo precisa ser decidido e precisamos, de alguma forma, clarificar as nossas ideias, ou estamos mesmo perturbados ou confusos e precisamos de ajuda, isso não quer dizer vamos dizer assim, trocarmos a ajuda profissional por esse tipo de ajuda noturna. É uma outra instância. Durante a noite, os bons espíritos vão nos ajudar, como ele bem destaca, quando há permissão para tal. Então, tem que haver o quê? Propósito e tem que haver mérito. Às vezes há propósito, mas não há mérito que sequer, às vezes, consiga se estabelecer uma conexão. Vamos imaginar alguém que precise ser advertido, mas que está sob uma obsessão e que à noite acaba se juntando aos obsessores, por uma razão ou por outra, e não tenha sintonia mental para esse particular com seu espírito protetor ou um espírito benfeitor, não é? Então, a espiritualidade não vai poder usar esse recurso, vai ter que usar outro. Muitas vezes como diria Humberto de Campos, não é? Usar uma boca amiga, um encarnado que consiga esta sintonia com os bons espíritos e que seja o porta-voz, levando, olha, eu vou te dar um conselho, hein? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eu vou falar, é isso, assim, assim, eu acho que isso está errado, eu acho que não sei o quê, parará, parará. E às vezes nós temos o quê? A presença de um bom espírito ali, passando por esta boa boca, vamos dizer assim, no sentido de uma pessoa que está dando
uma boa sintonia, este trabalho de aconselhar. Poderia ser feito à noite? Poderia. É interessante que a espiritualidade tem muitos recursos para nos ajudar, com certeza. No entanto, esse é um recurso extremamente usado e que nos favorece também porque ele não é lembrado. Então, fica ali guardado. Na hora em que a situação surge, vem à minha mente, sem eu me lembrar que foi alguém que disse, não é? Mas eu tenho mais recursos quando surge a situação para... Não sei, mas eu acho também que eu devia pensar num contraponto aqui, aquilo ali, aquilo lá, aquela conversa mental que nós temos e que já foi, vamos dizer assim, como o caso daquela avózinha que vai conversar com a neta, né, que fala da cobra, não é? Dos perigos e tal, e como a rosa, não é? Depois surge a rosa, a cobra quebra, e ficam essas, às vezes, ideias lá no fundo da nossa consciência, e quando a situação surge, nós estamos melhor preparados para lidar com ela. A Rita pergunta: não lembramos para preservar o nosso livre-arbítrio e responsabilidade pelas escolhas? Também. Tem pessoas que lembram, mas é menos. Tá? Mas, com certeza, não lembrar preserva, vamos dizer assim, fez porque o mentor mandou fazer. Aí, com certeza, o mérito é menor, né? E responsabilidade também fica menor. É interessante que os maus espíritos, eles não têm essa preocupação, né, de preservar livre-arbítrio. Eles querem mesmo nos induzir a fazer coisas más, mas também não podem decidir por nós. Por mais que eles tentem nos induzir, sempre a resposta final será nossa, não é? Mas não podemos subestimar a questão da influência. Né? Por isso, na página inicial, não é? Buscarmos o que convém, que o nosso verbo seja a tradução do que convém à sã doutrina. Não é? Isso vai nos preservar de muitos males e nos deixar mais acessíveis aos bons recursos dos amigos espirituais. Obrigada pela colaboração, Rita. Vamos a outro. Aqui são eles conversando. É porque eu só posso mudar quando eles dizem para mudar. Eu sou uma pessoa obediente, um pouquinho só. Nesse caso, eu sou. Continuando. Alguns minutos depois, e o grupo atingia pequena propriedade rural entre arvoredo acolhedor. É mesmo uma bonita imagem que o artista reproduziu aqui. Acomodaram-se sobre a relva, porque os trabalhos noturnos não os deixaram refazer-se no descanso justo, e agora Aniceto continuava dando lições, dizendo que naquele local reinava a paz relativa e equilibrada da natureza, nem a selvageria da Mata Virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Interessante que ele fala selvageria da Mata Virgem. Então, a Mata Virgem ela tem uma questão muitas vezes de lá dentro da mata, às vezes não haver muita presença do sol, né, exatamente pela dificuldade de entrar os raios. Isso pode haver a concentração, às vezes, de alguns fluidos ou miasmas, né, que podem ali estar. Então, o sol, o campo aberto, sempre é muito salutar, e nós vimos também a questão da praia, não é? Também muito salutar. A presença do sol, que foi exatamente os comentários do nosso último slide da semana passada. E sem dizer que, claro, quanto menos encarnados, mais leve é a atmosfera, não é? Porque nós pesamos muito com as nossas mentes, muitas vezes ainda produzindo matéria mental não muito positiva.
Por isso é importante destacarmos, nós estamos aí com 2 guerras, como é que está a produção dos nossos pensamentos? Estamos positivos, estamos buscando a prece, estamos falando de perspectivas positivas, nós somos espíritas. Não é? Nós sabemos, primeiro, que ninguém morre. Segundo, que as boas e as más ações vão deixar, como se diz, vão deixar repercussões, consequências, mas não vamos nos esquecer também que quem nos julga é Deus, ok? Quem nos julga é Deus. Muitas vezes queremos tomar partido, mas tomar partido, embora possamos ter os nossos pensamentos muito lá dentro de nós, olha, nós estamos num momento muito complicado no mundo. Portanto, vamos orar o máximo que pudermos. Se alguém vier com pensamentos hostis, seja de sobre o que for, vamos apaziguar com os nossos pensamentos através do verbo, lembrando que o nosso verbo seja condizente com o que diz a sã doutrina. Ok? Vamos à próxima. Acidente. Então, só tem 2 imagens. Olha que maravilha. Só tem essas 2 imagens mesmo. Vamos ficar por aqui para outra cena. Continuou falando que a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há 2 porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climáticas diferentes. Se a gente for pensar no mundo, latitude, longitude, não é? Tudo muda. Mas é tão parecido com a colina lá do meu estado, mas é outro estado. Não é? Então, vai responder de forma diferente. Pode ser parecido, mas não é igual. Na floresta, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta. Ele está aprofundando o que ele disse antes. E o ar também sufoca pela densidade mental dos encarnados. Mas no campo, temos a situação ideal. Na terra, o campo é o mais abundante e vigoroso reservatório de princípios vitais. Assim, embalados ao pio de algumas juritis, nossos amigos repousaram algumas horas, asilados, ou seja, ali, vamos dizer assim, resguardados no templo da natureza. Rita, formamos um grupo para fazermos oração pela paz no mundo todos os dias, 19 horas. Graças a Deus, que maravilha, Rita. Muito maravilhoso mesmo. Que esse grupo se multiplique, no caso assim, no mundo, não é? Com outros corações também orando, não é? Ou em grupo, ou sozinhos também. Nossa reunião de radiação às segundas-feiras também serve para a emissão dessas vibrações positivas. Veja, a nossa reunião de radiação às segundas-feiras serve de emissão de vibrações positivas com o objetivo de ajudar os que estão necessitados. Agora, quais necessitados e como vai, vamos dizer assim, ser encaminhadas energias recolhidas, isso são os amigos espirituais que podem determinar. Nós não teríamos como dizer isso, não é? Mas, sem dúvida, são vibrações positivas e que vão servir para ajudar necessitados, com certeza. Não é? E é tal coisa, a paz no mundo não é apenas nos ambientes da guerra entre povos, mas existem várias instâncias para conflitos e guerras, não é? Inclusive até o conflito interno, né? Quantas pessoas vivem em guerra consigo mesmas? Vamos adiante. Obrigada, minha querida. Passando aqui.
Acidente no campo. Bastante interessante esse caso. Vejamos. Olha a nossa cena. Estamos vendo aqui uma carroça, um burro e um homem deitado no chão, ensanguentado. À volta dele, temos ali um rapaz de calça, não é? Nós temos também alguns espíritos à volta. E, de novo, nós temos um senhor, temos os três, né? Aniceto, André e Vicente, e temos um senhor que está a conversar com Aniceto. Vamos ver, então, o que acontece nesta cena, o que aconteceu, o que gerou este acidente que estamos vendo aqui. Aos primeiros tons do crepúsculo estavam bem dispostos e Aniceto os convidou para um passeio rápido nas imediações. Foi quando André reparou que vários servidores espirituais iam e vinham ao que Aniceto informou. O reino vegetal possui numerosos cooperadores. Muitos irmãos se preparam para o mérito da nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Em seguida, a atenção de todos foi atraída por um certo movimento na estrada próxima. Então, o que eles viram? Viram espíritos que trabalham junto à natureza. Essa foi a primeira percepção de André. Viu vários espíritos indo e vindo, cuidando das instâncias do mundo vegetal, do mundo animal, voltado para a natureza. Mas então eles perceberam uma outra situação. Um certo movimento numa estrada próxima. Um homem no chão, numa poça de sangue, ao lado de carroça, sustentado por um burro impaciente. 2 encarnados ajudavam o ferido e se preparavam para levá-lo até a fazenda, enquanto o número de desencarnados que auxiliava era grande. Nós estamos vendo aí todo esse grupo tentando ajudar o ferido. Um dos espíritos, que pareceu ser o chefe daquela aglomeração, claro, de desencarnados, recebeu Aniceto e, com simpatia, explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada do burro e agora era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, o referido superior chamou um guarda do caminho e perguntou: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Olha que interessante. Então, nós vamos ver que existem vigilantes por todos os lugares da crosta planetária, acompanhando as necessidades das coisas que vão se desdobrando cá e lá neste caminho e no outro também. Então, o responsável foi perguntar, o responsável por todo o grupo, foi perguntar ao responsável daquele caminho como ele havia permitido semelhante acontecimento. Então, vejamos, sabe aquelas questões do que, puxa, foi por pouco? Né? Foi por pouco. Não aconteceu porque não era para ter acontecido. Isto aqui dá a entender que o que aconteceu não estava previsto para acontecer, mas aconteceu. Então, como é que se deu aquilo? Não era algo que fosse uma expiação do carroceiro, não é? Ele teria que passar por aquilo. Não, não era assim que estava. Aquilo não estava planejado para acontecer. Então, o responsável pela estrada ali foi questionado. O subordinado considerou respeitoso que fez o possível para salvar o homem, mas seus esforços não foram suficientes pela imprudência dele. De há muito o cerca de cuidados, sempre que passa por ali. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito com os animais. Olha só, a gente lamenta, né? Antigamente era muito pior do que é hoje. Hoje a gente ainda vê coisas muito más, mas antes era muito pior. Disse Glicério:
O infeliz era de uma grosseria inominável com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Veja, não foi só nesse dia com esse burro. E esse Glicério, o Glicério, já tinha visto muitas situações onde o homem era extremamente cruel, impiedoso, violento com os animais, desrespeitoso, não é? Com os animais. Não sabe se não gritar, surra, fere, não sabe agradecer, só usa a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou e castigou o pobre Muar. Muar é o, né, bichinho lá que puxa a carroça, que o burro humilde o atacou com a pata. Não havia o que fazer. É interessante, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o acaso não é, como se diz, fatalidade e livre-arbítrio, né? Que às vezes nos perguntamos, mas isso que aconteceu estava marcado para acontecer ou não? Ou foi uma fatalidade? E os espíritos dão, agora eu não me lembro se são os espíritos de Kardec, mas está lá, que se alguém anda na rua e decide andar embaixo de uma obra e cai uma coisa na sua cabeça e a pessoa desencarna, isso estava escrito ou foi resultado da sua invigilância, da sua imperícia em ser um bom pedestre? Se ele tivesse prestado atenção, reconhecido o risco, não é? Como atravessar uma rua que está com sinal aberto para os carros. Ah, foi atropelado. Isso estava no planejamento reencarnatório? Ou ele foi imprudente? E isso poderia estar no âmbito do quê, então? Do suicídio inconsciente. Porque se uma pessoa é imprudente e arrisca a própria vida desta forma, não é? Não cuidou de preservar a própria vida. Neste caso estaria, pergunta Rita, neste caso estaria nas causas atuais das aflições porque não estava na programação? Sim, ele causou problemas para ele mesmo. Né? Deus permite porque a gente aprende. Vai aprender a não repetir isto da próxima vez. E nós vamos aprendendo muitas vezes assim, com as consequências das nossas escolhas. Ele aqui, você pergunta das causas atuais das aflições, e nós temos no Livro dos Espíritos, quando fala sobre isso, fala sobre a inveja e o ciúme. Que são aflições que não precisavam acontecer. Estão acontecendo porque nós estamos alimentando um padrão mental que vai gerar uma aflição que não tem nada a ver com o passado. Ah, estou passando por isso, ele me traiu, porque isso foi uma coisa do passado. Muitas vezes é que esse excesso de ciúme, às vezes a pessoa fala assim, já estou ganhando fama mesmo, já pode acontecer, né? Já que eu já ganhei fama, já que eu já sou traidor, então eu não vou ganhar fama sem proveito. A pessoa pode pensar isso? Pode. É triste, mas está aí, não é? Isso veio do passado? Não. É a própria escolha infeliz da pessoa na encarnação. A pessoa que está intolerante com o animal, pode acontecer com um cão, pode acontecer com um animal que puxa quantos cavalos, não é? Acontece isso. Só que foi o burrinho aqui a puxar a carroça. Ok, Rita? Vamos lá onde estamos. Aniceto, então, concluiu. Auxiliemos este trabalhador imprudente que foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. E se os seres inferiores, nossos irmãos, nos fornecem cooperação,
devemos-lhes os valores da educação. Agora, demorará algum tempo a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas a lição foi útil e necessária. Ninguém pode educar odiando assim, como quem desrespeita a natureza. Assim como quem desrespeita a natureza não fica sem o doloroso choque do retorno. Muito bem. Evangelho no campo. Se tiverem alguma questão, é só colocar no chat. Olha que bonita. Que bonita cena. Os animaizinhos encarnados, cheio de desencarnado aqui o aniceto. Vejamos. Ao final dos comentários mais vivos relativos ao episódio, o superior da grande turma de trabalhadores espirituais daquele local solicitou a Aniceto sua colaboração na interpretação do Evangelho. Aniceto aceitou o convite. E, quando os trabalhadores se aproximaram, o rebanho bovino acercou-se do ambiente, seguidos de um burrinho humilde, e as aves, em silêncio respeitoso, também o fizeram junto à árvore frondosa que lhes dava cobertura, atraídos pelo magnetismo daquele momento. Aniceto abriu o livro e leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que se refere à criação. E depois comentou que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Isso está tão agora falado, não é? A questão da ecologia, isso não se falava à época desse livro, mas já está aqui, olha, esse aqui é um capítulo extremamente exaltando a importância, não é, da natureza e como nós, seres humanos, muitas vezes, naquela época era mais, não percebíamos ou respeitávamos a natureza como deveria ser. Continua aqui André Luiz a comentar a fala aqui de Aniceto. As forças naturais continuam sofrendo a opressão das vaidades humanas. As instâncias superiores também esperam a libertação dos seres escravizados na crosta. Depois disso, Aniceto fez referências aos sacrifícios de todos os grupos que operavam, como eles, nas múltiplas regiões do planeta, na manutenção das bases da vida, enquanto a maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer, acionando vigorosa máquina de triturar. Triturar o quê? Os recursos da terra, não é? Para fornecer o pão, a carne, o vinho, na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação. Tais homens, seres humanos aqui, não é? São escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Auxiliemos agora e sempre para despertar o ser humano, pois as leis de Deus não esquecem a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser, reservando-lhes acréscimos sublimes aos seres sacrificados. Todos os seres vivos precisam do nitrogênio para viver. E mesmo mergulhados num mar de nitrogênio, nenhum ser consegue fixá-lo. Jesus não permite a criação de células que procedam à absorção e fixação espontânea desse elemento vital, para que aprendamos a cooperar com outros seres. Só as plantas conseguem retirá-lo do solo, fixando-o
para a manutenção da vida dos outros seres. Eu acho isso muito interessante, porque nós precisamos, o homem, por ser o homem, o ser humano, por ser imaturo, tem uma tendência ao egoísmo. É natural, né? Maturidade, egoísmo estão no mesmo diapasão, na mesma frequência. Então, se nós não tivéssemos uma constituição que necessitasse que nós nos reuníssemos como sociedade para termos o que nos falta, porque não nos bastamos por nós mesmos, imaginemos se fôssemos capazes de nutrirmos a nós mesmos. Íamos chegar num belo campo, bastava abrir os braços, oxigênio, sol, fotossíntese, estávamos ali nos alimentando. Mas isso não acontece, não é? Não acontece. O único ser vivo que alimenta-se por si só são os vegetais. Se nós nos alimentássemos por nós mesmos, sem depender de nada, nem de ninguém, assim, de pessoas, não é? Nós seríamos extremamente endurecidos e egoístas. Acabou. Não vou nem precisar. O que você precisa? Não precisa de nada. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, vamos seguir nossa vida. Então, Deus nos fez vou dizer assim, incompletos na autossustentação, para que nos obrigássemos, né, para que fôssemos obrigados pela própria natureza a nos buscarmos uns aos outros. Então, um provê A, outro provê B, outro provê C, e assim nós vamos... Né, começou nas primeiras sociedades o quê? Na troca, né? Era assim, eu faço isso, produzo aquilo, troco. Lembrando aqui que Dr. Bezerra de Menezes, já que falamos dele logo no início, né? Os médicos, antigamente, Dr. Marx também, eles recebiam, e outros tantos médicos, principalmente na roça, recebiam a paga com galinha, não é? Com fruta, com uma cesta de verdura, porque as pessoas muitas vezes não tinham dinheiro para pagar, mas tinham bens que poderiam usar como paga para uma consulta médica, por exemplo. Muito bem, indo adiante. Ok, já vimos também. Ensinemos o ser humano a amar a terra, a cooperar com os animais sem exterminá-los. E um dia, olha só que lindo, o matadouro será um local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e esses atenderão às suas necessidades. As árvores úteis receberão o devido respeito, e assim o Senhor nos permitirá, pelo menos em parte, a solução da fixação do nitrogênio da atmosfera. Ou seja, quando nós soubermos, estivermos num patamar, não é, superior, nós poderemos, então, nos alimentar de forma diferenciada do que acontece hoje em dia. Mas nós agirmos como uma praga devastadora, né, dizimando, isto não é maduro de forma alguma, moral de forma alguma. Assim como precisamos respeitar o corpo que nos serve numa encarnação, também é importante que respeitemos o planeta que nos serve de habitação, não só para o momento da encarnação, mas também no estado errante, continuamos ligados ao planeta que no momento nos serve de habitação, seja ele, não é, qual for, nesse caso, no momento atual para nós, o planeta Terra. Aniceto calou-se e contemplou com simpatia
os animais e árvores próximas, endereçando-lhes vibrações amorosas. Olha que lindo esses pássaros aqui em volta da árvore. Muito linda a imagem. De volta à oficina de nosso lar. Então, eles vieram, passaram pelo posto de socorro, vieram à crosta e agora iam retornar à oficina de nosso lar. Vamos passar para o próximo. Aliás, a oficina de nosso lar fica na crosta, foi a casa que nós vimos no Evangelho no Lar, que foi feito e tudo, casa da Dona Isabel, a residência da Dona Isabel. E lá eles chegaram pouco antes das 18 horas. O salão já estava repleto de trabalhadores em ação. Aniceto aproveitou para informar que realizar trabalhos espirituais não é tão simples. Olha aqui que bacana. Todos desencarnados, ok? Olha, encarnado passando na rua, não vê nada. E é assim que está o movimento lá na casa da Dona Isabel. Então, realizar trabalhos espirituais não é tão simples. Mas quando os companheiros encarnados são devotados, de bom ânimo, isentos de preocupação, sem inquietações, mobilizam-se grandes recursos a favor do êxito do trabalho. Então, isto vai depender do quê? Do nosso esforço, não é? Da nossa vigilância. Nesse campo, não se pode auxiliar atividades infantis. Então, precisamos ter assiduidade, pontualidade, dedicação. Tudo isso vai trazer para o grupo que se apresenta para o trabalho diante da espiritualidade um mérito na seriedade que encara o trabalho com Jesus, não é? Então, ele vai dizer: não se pode auxiliar atividades infantis. Quem não cuida de semelhantes obrigações com a seriedade devida, pode esperar. Os espíritos menos sérios vão aparecer. Então, se o trabalho não se estabelece como um trabalho sério, vão surgir os espíritos não sérios, os perturbadores, e nós vamos ver isso muito bem acontecer no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, onde vão aparecer alguns grupos mediúnicos, e um deles é desse tipo, que se encontra tomado mesmo por espíritos que não são das equipes espirituais. Um fica ali, da equipe espiritual, só olhando o que está acontecendo. Porque na hora que os encarnados decidam mudar, então decidam de ser infantis, deixar de ser infantis, então passarão a ter uma outra assistência. Enquanto só estão ali preocupados com questões que não são efetivamente de um trabalho sério, então eles ficam entregues à própria escolha. E eles chegam a dizer nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, que muitos centros espíritas são conhecidos na espiritualidade como agremiações recreativas e não como centros de trabalho. Também é bastante interessante. Continuando. A morte não significa renovação para quem não se renovou. Dezenas de sofredores seriam atendidos e era preciso limitar-lhes a área de ação usando divisões magnéticas. Vários vigilantes espalharam-se ao redor da moradia de Isabel. Aqui vai falar dos passos. Vamos ficar aqui, que essa imagem é muito bonita. Quando começar os passos, nós vamos à frente. Logo após as 18 horas, começaram a chegar os necessitados. Se a criatura comum visse uma assembleia de necessitados, modificariam as atitudes, mesmo os espíritas,
que frequentam as reuniões alheios ao esforço autoeducativo. Os rostos esqueléticos causavam compaixão. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com dificuldade. Tínhamos uma autêntica reunião de coxos e estrupiados, segundo o símbolo evangélico. Aniceto esclareceu ainda que apenas sofredores dessa natureza poderiam ser atendidos no santuário de Isidoro e Isabel. Aquele núcleo não tinha preparo para receber entidades deliberadamente perversas. Então, era uma instituição que recebia espíritos sofredores, mas não espíritos sofredores que eram sofredores por perversidade, não é? Não, esses não. Eles não estavam ali, vamos dizer assim, prontos, não tinham preparo, como ele diz. E vai dizer ainda, cada agrupamento tem suas atribuições. Na sua maioria, são espíritos que estimavam os cuidados médicos frequentes, gostavam de falar longamente da própria doença, exagerando sintomas como se fossem prisioneiros voluntários da doença. Às vezes, são almas boas, dedicadas aos parentes, mas carregam essa viciação mental por muitos séculos. Ou seja, é sempre aquele que tem a pior doença, está muito mal, o outro está mal, mas eu estou pior. Então, isto cria uma viciação mental em que a pessoa, ela realmente não está bem. Quando ela desencarna, tudo que ela plasmou, tudo que ela viveu, continua nela. Estamos aqui. Já acabamos aqui, né? Às vezes são almas boas, mas com esses problemas mentais. Quem cultiva, olha só que interessante, quem cultiva enfermidade, colhe enfermidade. Devemos sempre estar prestar toda assistência ao corpo físico, mas cuidar da saúde e viciar a mente são duas atitudes antagônicas. Como é que eu posso estar toda hora indo no médico e estar sempre com a pior doença? Sempre mal, sempre mal. Então, eu estou cuidando do corpo, mas estou ali, não é, viciando a minha mente em estados doentios. Vejamos agora, aí sim, passes para espíritos necessitados. Então, olha, uma sala de passe, todos os que estão na sala, os que vão receber o passe, os que vão dar o passe, são desencarnados. E isso está acontecendo naquele espaço que o filho de Isabel queria alugar para ganhar um dinheirinho, tá? Mas desde o tempo que o pai estava encarnado, esse espaço sempre ficou para os trabalhos espirituais e assim continuava. E a Isabel foi bastante dura com o filho para frisar esse objetivo daquele espaço da casa dela. Começam os trabalhos e André Luiz se aproxima de uma senhora profundamente abatida, dizendo: "Vamos, minha irmã, ao passe que reconforta." A mulher respondeu: "Nada vejo. O tracoma é uma doença nos olhos, me impede de ver." A mulher reclamava, queria recuperar a vista. Ao iniciar o passe de alívio sobre os olhos da mulher, André repara uma enorme placa de sombra que lhe pesava na fronte, assim, em frente aos olhos, não é? Depois concentra-se e mais alguns instantes ela grita: "Estou vendo, vejo." Profundamente emocionada,
liberta, feliz, a mulher agradecia o benefício. É bem esta mulher que está aqui na frente de André Luiz, essa primeira, estão vendo? Está com os olhinhos esbranquiçados. Isso foi antes dela receber o passe. André não aguentou o pranto e, surpreso com o acontecimento, deixou-se contemplar a necessitada, quando Aniceto se aproximou e disse em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Não se esqueça que todo o bem procede de Jesus. E o servo fiel é aquele que não se inquieta pelos resultados, age e segue adiante. Em seguida, atendeu a 2 tuberculosos, esses próximos 2 ali sentados. Uma senhora, então não é, deixa eu ver aqui o próximo, se aparece algum detalhe. Aqui está. Ah, muito bem. Está a André dando passe na senhora com problema de visão. Olha a placa lá nos olhinhos dela. Ah, está enxergando. E aí ela ficou felicíssima e ele ficou encantado com o que aconteceu depois do passe. Muito bem. Aí ele vai dar o passe adiante. Então, atendeu 2 tuberculosos, então deve ser esse senhorzinho de marrom, e ele vai falar assim, 2 tuberculosos, esses 2, o de verde e o de marrom, uma senhora que desencarnara em consequência de um tumor maligno, que é aquela senhorinha ali sentada, e um rapaz que se desprendera durante um choque operatório, está até descalço, tadinho, porque morreu lá na mesa, né, está com a roupinha lá do hospital. Nenhum dos 4 últimos manifestou qualquer alívio. Interessante isso, não é? A primeira voltou a enxergar, os outros continuaram exatamente como estavam antes do passe. Aniceto concluiu que alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, mas a maioria esmagadora continua na mesma, por falta de educação religiosa, não aquela superficial, mas a íntima e profunda. Nós sabemos que no passe existe o que doa as energias e existe o que recebe. E, assim como pensamento e vontade vão atuar na doação, pensamento e vontade vão atuar na recepção. E lembramos de Jesus que dizia depois das curas o quê? Tua fé te curou. Então, a vontade de quem é curado é essencial para que se dê o resultado, ok? Aqui não há mais necessidade orgânica. Não existem mais corpos orgânicos. Agora é apenas a mente que os mantém doentes. A primeira se permitiu libertar-se do tracoma. Os outros 4 ainda não. Mente enferma. Aqui, deu passe nos 4 e não alterou nada. Reunião espírita na casa de Dona Isabel. Agora nós temos aqui aquela nossa conhecida reunião pública presencial. Né? Observando e trabalhando, Aniceto considerou que os encarnados tinham um percentual semelhante de enfermos e destacou o Dr. Fidelis em conversa com o Sr. Bentes. Seu corpo e cérebro eram rodeados de pequenas nuvens. Então, o que nós temos aqui? Reunião pública. Espaço de encarnados e desencarnados. Então, nós temos ali a Dona Isabel. Eu acho que é a Dona Isabel. Nós vamos ver já. Temos os senhores que estão ali em pé, de terno escuro, temos as pessoas que estão sentadas, temos 2 espíritos, um bem atrás da senhora que está... Esta aqui, eu até não acho que seja uma reunião pública, eu acho que ela vai psicografar.
Mas está aqui, quando esse livro estava sendo feito, nós fomos, por acaso, por acaso que não foi por acaso estávamos em São Paulo e fomos visitar o seu Américo Sucena. E ele até nos mostrou bem aquela cena do campo. E o seu Américo Sucena é o senhor que faz o projeto Imagem, ok? Ele contrata um artista que faz as aquarelas e a esposa dele faz os resumos das histórias. E então ele estava comentando que esta senhora que está aí sentada seria o Chico. Então eles botaram uma personagem feminina, né? Nós vamos ver aqui mais à frente. Ver. É interessante, os petitórios, né? Não é bem uma reunião pública, olha que interessante. Já demos aqui aquele famoso spoiler, não é? Observando e trabalhando, Aniceto considerou que os encarnados tinham percentual semelhante, já vimos isso, não é? De enfermos, e destacou o Dr. Fidelis em conversa com o Sr. Bentes. Ah, sim. O Dr. Fidelis e o Sr. Bentes são esses dois que estão em pé, um de casaco marrom, outro de terno preto, né? Seu corpo e cérebro eram rodeados de pequenas nuvens. Olha aqui as pequenas nuvens. Estão vendo? Fidelis dizia que frequentava as reuniões espíritas à procura de algo que o satisfizesse. Então, o Fidelis era um doente do sentimento, ok? Porque a sua infelicidade era maior que a dos outros. Ou seja, já era um candidato a ser aquele espírito sofredor que nós vimos aí entrando ali na casa espírita. Já devorara extensa literatura e nunca obteve prova. As teses espíritas eram sedutoras, mas havia muitas dúvidas. Era necessário um movimento de racionalização contra as mistificações. Isto aqui só nos vem à mente o quê? Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, né? Se ele estudasse um pouquinho a introdução de O Livro dos Espíritos, ele teria bastante material para refletir. Bentes considerou que a doutrina... Bentes é o de marrom, não é? Bentes considerou que a doutrina era um conjunto de verdades que se dirigem de preferência ao coração humano. Fidelis retrucou que Bentes falava como homem de fé, esquecendo o esforço da razão e da ciência. Vários cientistas já haviam examinado fraudes mediúnicas na Europa e na América. O que esperar de uma doutrina de mistificadores? Bentes argumentou que seria um erro considerar toda a responsabilidade doutrinária nos chamados médiuns e experimentadores. Atualmente, os pesquisadores, batizados de metapsiquistas, são estranhos lavradores que contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e longitude, disposições climáticas e variações atmosféricas, mas desprezam a semente. Então, nós estamos vendo que estão falando de uma época pós-Kardec, em que houve muito, dentro do movimento espírita mesmo, de experimentações, fosse de materialização, fosse no campo mesmo dos fenômenos mediúnicos, tudo era muito estudado, tudo era muito observado, medido, tudo, mas estava se perdendo mesmo a essência. Para que isto tudo mesmo? Porque não adianta sabermos toda esta ciência, essa filosofia, que não tenha repercussões nas nossas escolhas morais. Melhor seria o quê? Não sabermos nada, nem de ciência nem de filosofia, porque se isso não altera a qualidade das nossas escolhas, né? Então, a definição de doutrina espírita, na definição, né, fala o quê? Ciência e filosofia com consequências morais. Não é? Essas consequências é que marcam um objetivo mesmo da própria doutrina espírita,
que é a melhora moral do ser humano. A melhora moral do ser humano está nas consequências. Porque as duas primeiras são o quê? É um corpo doutrinário valiosíssimo, mas é valiosíssimo para ser usado, e não para ser falado, discutido, estudado, mas não atuar nas nossas escolhas, melhor seria mesmo que não soubéssemos, não é? Voltando. Estamos indo bem. Onde estávamos? Sim. Vários cientistas já haviam examinado fraudes mediúnicas na Europa e na América, o que esperar de uma doutrina de mistificadores. Já vimos isso, já vimos também. Muito bem, então já vimos. Acho que vamos aqui passar para os petitórios, mas antes vamos ficar mais um pouquinho com Bentes e com o Fidelis. Aniceto continuou com a observação, comentando que Fidelis traz a mente enfermiça. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura, mas o sentimento está envenenado. Tudo que lhe cai ao raciocínio sofre a intoxicação geral. Tudo espera dos outros. Examina o semelhante sem auscultar a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Espera sem dar-se ao trabalho das boas obras. Prefere a facilidade à responsabilidade. Então, ele prefere o saber ao fazer. O saber é fundamental, tanto que é o primeiro nível de progresso, não é? Que é o progresso intelectual. Mas o progresso intelectual ele vai ter a sua importância se daí decorrer o progresso moral. Não é? Senão ficamos inchados de saber, sem drenar para as nossas mãos através do fazer. Acho que terminamos aqui esta página. É isso mesmo. Aprendendo sempre, petitórios. Faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica do senhor Bentes. Então, aquele senhor de casaco marrom é o que ia fazer a preleção, ok? E aquela senhora é mesmo a médium. Isso acontece lá na casa acontecia, há muitos anos atrás, do Raul Teixeira, não é? Ele ficava ali na mesa, psicografando, a pessoa falando. Bom, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica do senhor Bentes, e cerca de 35 encarnados estavam presentes ao local da reunião. Mas os necessitados da vida espiritual eram mais de 200. Olha que interessante. Estamos vendo... Aqui não tem 35, né? Claro. Aqui temos o quê? 5, 9, 10 com aquele senhor que está entrando, mas é simplesmente para termos uma ideia, não é? Então, tínhamos 35 encarnados e 200 desencarnados ali assistindo à reunião. Os espíritos trabalhadores eram cerca de 40 trabalhadores diretos, indo e vindo, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Na mesa, à frente do público, grande número de papéis nominados. Muitas vezes tem caixinha, não é? Ali eram os papéis nominados, solicitando amparo e socorro imediato, quando Vicente perguntou se recebiam tudo o que pediam. Aniceto respondeu que receberiam o que precisam. Muitos querem a cura do corpo, mas os espíritos são forçados a estudar até que ponto podem ser úteis as curas do corpo.
Outros reclamam orientações e também somos obrigados a não tolher o livre-arbítrio, ou seja, se vierem as orientações, não é? Como é que vai haver o mérito? Falamos sobre isso, não é? Como é que vai haver o mérito? A vida é uma escola e sempre temos os alunos ociosos que perdem tempo ao invés de aproveitá-lo, amigos do menor esforço. A maior parte faz pedidos desatinados. Todas as solicitações de manutenção da saúde física são válidas, mas é preciso verificar se é justa. Quanto às indagações, também é preciso responder, mas nem todo pedido merece solução. Muitas vezes, os espíritos amigos recorrem ao silêncio ou respondem de maneira indireta. Os espíritos não devem recomendar a humildade àqueles que a pregam aos outros. Ensinar a paciência aos que aconselham a paciência aos semelhantes é como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia. Então, quer dizer, é aquela velha história de ensinar o padre a rezar missa. A pessoa já sabe fazer, está perguntando, como eu posso fazer para ter paciência? Aí a pessoa vive dizendo, precisa ter paciência, precisa ter paciência. Aí ela chega e pergunta assim, como é que eu faço para ter paciência? Você não fala para ter paciência? A gente só pode ter paciência tendo paciência. Como é que eu faço isso? Muitas vezes as pessoas assim, mas como é que eu faço isso? E só tem um jeito, fazendo. Mas é claro, como é que eu faço para dirigir o carro? Aí vamos ter lá instruções básicas. Mas os primeiros movimentos serão sempre movimentos iniciais, movimentos primários de quem está aprendendo. Então, nós vamos começar fazendo de uma forma muito... Tem outra palavra, né? Inicial. Só mesmo a prática que vai nos deixar na excelência do que queremos desenvolver em nós. Por outro lado, muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações. Entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta. Quando isso acontece, esses desencarnados, fazem por conta própria. Quando Vicente perguntou o que poderia acontecer, Aniceto respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Ou seja, se nós estamos fazendo questões sérias, elas vão ser respondidas em nossos corações por espíritos sérios. Mas se começamos a fazer questões, mesmo mentais, perguntas mentais, que são inconsequentes, imaturas ou até irresponsáveis, quem vai estar nos aconselhando? Como é que eu posso fazer para tirar proveito dessa situação? Quem vai me aconselhar? Não é? Então, voltando, o que acontece à pessoa de responsabilidade, ou pessoa adulta, que se põe a brincar? Diz o ditado que quem brinca com fogo acaba se queimando, não é? Aqui continuam aqui os petitórios. Interferência mental. Bentes começa os comentários, não sei se é ali o Bentes falando,
Ah, não. Então tá, vamos começar. Aqui são os petitórios. Essa senhora está cortando mais um papelzinho de petitórios aqui. Vamos ver aqui, então, interferência mental. Agora o Bentes ficou aqui em pé, olha, está começando a falar. Bentes começa... Vamos adiante. Bentes começa os comentários e os trabalhadores desencarnados recebem com respeito, enquanto os trabalhadores desencarnados recebem com respeito os comentários de Bentes. Enquanto nos encarnados não se observa a mesma harmonia. A ansiedade dos presentes perturbava a organização mediúnica de Isabel e a recepção do comentarista, que parecia perder o fio das ideias. Olha como é que os pensamentos das pessoas presentes, quando estão em perturbação, podem atrapalhar quem está falando. Isso é muito interessante. Os colaboradores espirituais entravam em ação e restabeleciam o ritmo quando possível. Então, estava ali o espírito atrás do Bentes para ajudá-lo a se concentrar. Os mais novos... Olha, não é esta aqui, é a Isabel, é porque eu estou achando... Esse artista, ele faz a mulher muito encorpada. Eu estava confundindo ela com uma outra médium, acho mesmo, da obra nos domínios da mediunidade. Exatamente. Nós também temos no projeto Imagem nos domínios da mediunidade. Vamos deixar para o ano que vem, hein? Não comecem logo, Cristina, vai no domínio da mediunidade. Temos 12 anos da casa. Nós fazemos esse livro. E lá tem essa personagem. É claro, não é o caso aqui da Dona Isabel. Então, vamos retificar o que falamos antes. Os mais novos, em conhecimentos doutrinários, exibiam enorme irresponsabilidade. Aqueles que menos conheciam doutrina espírita exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava longe dos comentários edificantes. Era possível ver-lhes distintamente as imagens mentais. Vai aparecer a imagem mental aqui, não vai? Deixa eu ver. Ah, vai. Olha lá. Alguns se prendiam aos afazeres domésticos, outros impacientes por negócios não realizados que os haviam levado até ali. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração, estabelecendo padrões ao aspecto exterior para a pessoa concentrada. Boa concentração exige vida reta e trabalho preparatório na meditação de ordem superior. Então, muitas vezes, e hoje nós temos, não é? Com tudo muito rápido, hoje as pessoas, antigamente era o jornal, a gente estava vendo com notícias, hoje em dia muitas pessoas ficam simplesmente com a manchete, nem ler o resumo da notícia não se lê mais. Inclusive aquela senhorinha que está ali, a segunda da fileira de fora, ela está dormindo, acho que não sei se vocês concordam comigo, ela parece para mim que está aqui, está dormindo meio de cabeça assim para trás. E dormir numa assistência não é coisa rara, não é? Essa dificuldade de se concentrar. Então, muitas vezes, é simplesmente uma falta de hábito mental, estar ali assistindo, concentrado. A pessoa se distrai mentalmente com outras ideias, né? Ou dorme. Atitudes de relaxamento antes dos trabalhos não conferem ao colaborador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos da semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Não é? Então,
ficar aqui um pouco, só fazer alguns minutos por semana, porque se está numa reunião, isto não vai resolver nosso problema mental. Isto é construção. Construção se faz hábitos, não é? Hábitos. Uma outra coisa interessante nesse tipo de reunião é que muitas vezes a pessoa diz assim: eu dormi porque eu estava desdobrada e assisti tudo desdobrada, estava lá, atenta. Não, né? A senhora de marrom me parece ser a desencarnada que estava com problemas de visão. Mas ela está encarnada, porque se ela tivesse desencarnada, ela estaria transparente, não é? Como está ali, aqueles dois ali estão ali transparentes. Acho que ela está encarnada mesmo. Esse povo está sentado aqui, está encarnado mesmo. Deixa eu ver aqui. Ali, o outro pensando outra coisa. Eu não sei porque está muito pequenininho e a minha miopia impede-me de ver exatamente o que está acontecendo. Mas eu acho que é uma criança ali, aquela parece que deve ser a mãe, né? Está lá preocupada com o filho, alguma coisa acontecendo. Vamos ver se tem outra. Aqui, de novo aqui. Um caso de negócios, um telefone, a pessoa olhando os papéis. E, inclusive, ele diz aqui, né, que a pessoa não está muito bem nos negócios. Uau, nisso, que ele ali está pensando no futebol. Olha só. O outro está pensando nele no futuro, lá aquele menino lá de trás, muito bem sucedido, com um belo terno. Essa senhora está vendo aqui, meu Deus, eu ver de perto essa senhora, o que ela está vendo aqui? Essa senhora está vendo, me parece que é o bom samaritano. É um burrinho e um homem socorrendo o outro, parece a parábola do bom samaritano, onde Jesus fala sobre caridade. E aquele lá em cima que está... Uau, ele está pensando no churrasco. A senhora de marrom está dormindo, realmente dormindo a sono solto, não é? E sai feliz, porque, eu estou tão relaxada. Claro, dormiu a palestra toda. Estou vendo na TV, ela está dormindo mesmo. Muito bem. Continuando. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Sim, porque as influências nocivas podem não estar lá dentro do salão, mas vão estar lá fora com vínculos mentais. Não é? Os acompanhantes mal intencionados desencarnados não querem que essas pessoas melhorem. Sendo assim, vão tentar, com a própria sintonia da invigilância deles, deixá-los distraídos exatamente naquela fala que tanto seria importante para eles, mas eles não vão e não ouviram. Falou isso? Não ouviu, não. Era possível reconhecer os benfeitores. Não. Era possível reconhecer os benefícios imediatos dos comentários de Bentes entre os desencarnados. Entre eles, nenhum que não recebesse consolações diretas e sublimes, conforme as suas necessidades. Já entre os encarnados, porque os desencarnados estão ali e não tem mais jogo de futebol, churrasco, né? Eles estão ali sofrendo e necessitando do fundo da sua alma, desejando consolo, desejando amparo, socorro, apoio. E isso nos predispõe, então, à ajuda que está sendo oferecida, que no caso aqui é através da palavra. Olha, falta um minuto e nós temos exatamente uma página e meia. A pergunta que eu faço é: podemos ir mais uns 20 minutos ou não? Estamos no episódio de Você Decide,
Ligue 0800 939798. Por favor, Rita, Thelma, Ana, Cecília, Regina, Sayonara, Helenice. Mais 20 minutos, terminamos agora. Ok, podemos sim, sim. Ok, então já temos aqui 5. Thelma, tudo bem? Então, vamos adiante. Receituário. Olha o outro, chega a estar roncando. O receituário. Ela recebe. Ali, o espírito que vai passar as receitas para ela. Fim da interpretação do Bentes, que está ali do lado de marrom. Dona Isabel iniciou o trabalho de receituário quando uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, o esposo da Dona Isabel, o esposo não, né? O senhor que foi casado com a Dona Isabel, solicitando a possibilidade de se comunicar diretamente com a filha, presente à reunião. Isidoro quis ajudar, mas antes trocou algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, Anselmo. E, algo constrangido, disse à mulher que Anselmo não julgava viável o pedido. A filha não estava em condições de receber ajuda, essa da mensagem da mãe. Ela, a filha, tem necessidade de testemunhar o que aprendera no exemplo da mãe. Olha só. Então, pedir pode pedir, mas nós vamos receber o que precisamos e não o que queremos. Considerando velho o hábito adquirido, a filha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Ela precisa estar mais livre, a filha, para testemunhar. Entrou aí em consideração o mérito da mãe, que tinha o direito em não ser perturbada pelas solicitações da filha. Muito bem, isso aconteceria se a filha recebesse a mensagem. A minha mãe está mandando mensagem, então a minha mãe está do meu lado. Vai começar o quê? A dar demandas para a mãe. E a mãe não merecia, já sabiam, né, que ela ia ficar o quê? Numa demanda muito constante, sufocadora. E aí, para evitar isso, eles já disseram o quê? Não, agora não é um bom momento. Mas alertou-a, a mãe, da possibilidade de encontrá-la durante o sono físico. Mais dia, menos dia. Mesma coisa que aconteceu com aquela vovó e a sua neta no desdobramento do sono físico. Em seguida, outra entidade... Vamos ver aqui o que temos. Sim. Esta é a mãe querendo falar com a filha. Está ali sendo esclarecida. Vamos ficar... Não. Ainda não. Em seguida, outra entidade solicitou providências junto aos receitistas para fornecer novas indicações à saúde do sobrinho Amaro, uma outra entidade. E aí o próprio Isidoro negou-se à providência, lembrando que Amaro era rebelde. 5 recomendações foram passadas pelos receitistas e ele não adquiriu os remédios. Então, para quê? De novo. O rapaz julga-se superior a esse método de receber a mensagem pelos espíritos, critica as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Isidoro e Amaro não estavam agastados com o rapaz, como o adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança, mas não há como conviver com os que estimam a brincadeira. Quer dizer, pede a receita, recebe a receita, não usa a receita. Pede a receita, recebe a receita, não usa a receita. É uma brincadeira, não é? Isidoro falou
com inflexão de bondade fraternal, se a franqueza contundente, sem a franqueza contundente, enquanto o serviço prosseguia. E André Luiz perguntou por que tinham ali tantos desencarnados. Não poderiam fazer aquele trabalho todo lá no mundo espiritual? De fato, respondeu Aniceto, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos nas esferas espirituais, que ali eles estão na crosta, não é? Mas muitos sentem saudades do agrupamento, do rebanho, e o serviço de socorro é mais frequente ao contato com as forças mais densas. O calor humano está cheio de forte magnetismo. Aqui ele diz calor humano mesmo de encarnado, ok? A gente pode falar de calor humano no sentido de fraternidade, mas aqui ele está falando com relação mesmo ao magnetismo do encarnado. O calor humano está cheio de forte magnetismo e esse contato favorece o atendimento. Assim, todos os frequentadores, mesmo os que dormem e vigilantes, contribuem com as suas irradiações, pois o Criador não concebe nada em vão. Terminada a reunião, um dos médicos pediu a ajuda de Aniceto com uma jovem recém-desencarnada e para um amigo em processo de desencarnação, e o grupo seguiu adiante. Então, é aí que nós vamos ver. Eles saíram da casa espírita e foram para o necrotério. Aqui nós estamos no necrotério. Em poucos minutos estavam diante de espaçoso necrotério. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Era possível ver a desencarnada unida aos despojos, ou seja, o espírito estava ali unido, deitado sobre o próprio corpo. E sob forte impressão de terror, sem abrir os olhos, receosa de olhar em torno e perceber que estava onde? Num necrotério. A moça já estava desligada dos laços fisiológicos há 6 horas, mas não conseguia sair dali, dominada por terrível pavor. O cavalheiro desencarnado fora noivo da moça e tentava ajudar de alguma forma. Vejamos, ele está de luto, não é? Pedindo para que Cremilda o acompanhasse. Então, aqui me parece que o rapaz, veja que ele não tem nada, não tem corpo da cintura para baixo, estão vendo? Ele não tem corpo, ele parece bem denso, mas ele não tem corpo da cintura para baixo. Aniceto compreendeu rapidamente o que estava acontecendo e, aproximando-se do rapaz, disse-lhe que era preciso mudar o modo de atender. O medo da moça refletia a falta de preparação espiritual. Pediu então que o jovem se afastasse um pouco. Imagina, ela sabia que o noivo tinha morrido. Aí ela abre o olho e dá de cara com quem? Com o falecido. Então ela fica com medo, por quê? Porque ainda não tem preparo espiritual para... Ela também está falecida, né? Uau, essa cena é muito bacana. Aniceto, já vimos isso. Depois dirigiu-se assim à jovem. Cremilda, vamos fazer um novo tratamento. Quer dizer, o rapaz se afastou e ele falou como se estivesse ela numa enfermaria. Ela reagiu abrindo os olhos e vendo Aniceto disse: ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. O senhor é o novo médico? Aniceto, sim. Fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos magnéticos para que durma e descanse. Ah, é verdade. Estou muito cansada. Logo após receber o passe reconfortante, aqui, ela conversando com o Aniceto e o outro já fora.
Logo após receber passe reconfortador, a jovem dormiu quase imediatamente. Vamos voltar para cá. Aniceto afastou-a dos despojos. Então, após aplicar o passe, ela dormiu quase imediatamente, porque ele aplicou fluidos o quê? Calmantes, que acedaram. Então, Aniceto afastou-a dos despojos e a entregou ao zelo do rapaz, que agradeceu em lágrimas, e retirou-se, usando a volitação, carregando o fardo suave do seu amor. Olha que bonito. E depois arrematou para o nosso esclarecimento. A ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar de verdade. É preciso divulgar a ideia da vida para sempre. Então, em vez de falarmos de morte, vamos falar o quê? Que a morte não existe, não é? Desencarnação. Então, eles agora foram para o segundo atendimento. Minutos depois, já estavam ao lado de um companheiro de 60 anos. Gente, eu tenho 60 anos. Olha esse senhor. Hoje em dia teria 80, não é? Minutos depois, já estavam ao lado de um cavalheiro de 60 anos, agonizando com leucemia num quarto de hospital. Há dias estava em coma, e o médico espiritual sentia necessidade de auxílio magnético mais forte para facilitar o desprendimento. No aposento, 2 senhoras desencarnadas, a mãe e uma parente próxima, além de familiares encarnados aflitos. Não havia nada a fazer senão o desligamento. Aniceto recomendou que concentrassem possibilidades de observação e foi possível notar um foco de luz mortiça, ou seja, uma luz fraca, no centro do crânio, esclarecendo que aquela luz era a mente. Olha lá. Que aquela luz era a mente, cuja definição ainda não há no conceito humano. Depois, Aniceto colocou a destra sobre a fronte de André, sobre a fronte do desencarnado, né? E ele pôde ver o tempo. Ah, tá. Então, Aniceto, não é nesta parte que está aqui havendo o atendimento ao senhor que está desencarnando. Mas, deixa eu ver se vai mostrar depois. Não. Temos, às vezes, poucas imagens. Mas o André já tinha feito aquela cirurgia para ver mais, não é? E também o Aniceto vai ajudá-lo na sua observação. Aniceto, observação, luz mortiça, muito bem, colocou a destra sobre a fronte de André e ele, André, pôde ver o templo sagrado do corpo humano com todos os sistemas responsáveis pela manutenção da vida sendo atacados pela flora microbiana, porque já tinha começado o processo de quê? De desintegração, não é, do corpo físico. Pelo excesso de intemperança, o homem estava sendo expulso do corpo por não prezar os dons da vida. Então, ele desgastou todas as forças que o mantinham encarnado, por excessos, né? Que ele vai dizer aqui. Aqui, excesso de intemperança. Falta de calma, pessoa irritadiça. Imagina, todos nós aqui tão calmos, não é? A aflição dos encarnados emitia recursos magnéticos em benefício do moribundo. Era preciso neutralizar os fios cinzentos e fracamente iluminados que ligavam os parentes ao enfermo morto. Então, é aquela clássica cena quando a pessoa está desencarnando, né? Estão lá todo mundo chorando, se preocupando, orando para a pessoa não desencarnar, estão alimentando o desencarnante com energias fluídicas. Aí ele melhora, os espíritos fazem aquela melhora, chamada melhora da morte. Os familiares vão para casa, porque agora melhorou, vai dormir bem, amanhã vocês voltam. E aí os espíritos podem
proceder melhor a esse desligamento da desencarnação, o desligamento fluídico do corpo espiritual ao corpo físico. Aniceto magnetizou o agonizante. E instantes depois, o médico encarnado deu boas notícias à família. Pulsação e respiração estavam normais. As 3 senhoras aliviadas retiraram-se, ficando apenas o médico e o irmão do paciente. Com a serenidade ambiente, Aniceto começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, ou seja, do corpo físico, em operação que começou nos calcanhares e terminou na cabeça, tal qual se dá com os nascituros, ou seja, aquele bebê que está nascendo. Também se tira, não é? Pelos pezinhos, aí o médico pega assim pelos pezinhos, né? Por último a cabeça. Tem muitos que nascem pela cabeça, só depois pelos pezinhos. Não sei. Isso é só quem vai entender, são os médicos. Então, como se dá os nascituros terrenos? Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando estremeceu, chamando a atenção do médico humano. Já estava morto. Tudo isso, enormes experiências. Despedidas, estamos ao final da nossa história. Aqueles poucos dias de trabalho novo encerram o cérebro de André de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. As revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo reformaram os conceitos que tinha da medicina. Era melhor o entendimento acerca de Jesus, o médico que restabelece a saúde do espírito imortal. A fé não constitui uma alternativa de lábios, nem uma referência estatística, mas fonte de água viva. André encontrara um tesouro inacessível à destruição e intransferível, por nascido inconsolidado dentro dele mesmo. Na volta à casa de Isabel, Aniceto preparou-se para as despedidas, lendo um trecho do Velho Testamento, do capítulo 2, versículos de 1 a 5 do livro de Provérbios, que fala da busca dos tesouros ocultos na procura do conhecimento de Deus e comentou os verbos que interessam aos espíritos cristãos: aceitar e guardar os mandamentos, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, alçar, elevar a inteligência acima dos objetivos inferiores, buscando os tesouros de Jesus no seu programa de serviços. Vamos ver aqui. Isabel agradeceu a colaboração do mentor, pedindo que não os esquecessem na tarefa humilde que faziam na terra, ao que Aniceto recomendou continuar nos testemunhos e não temer. Jesus estaria com todos, sempre vigilante. Vamos colocá-lo aqui. Recomendou sempre vigilante. Depois orou a Jesus, agradecendo e solicitando o roteiro, a inspiração para a manutenção das tarefas no bem. Em seguida, a pequena caravana ergueu-se através da volitação rumo a nosso lar, na busca de novas lições e novos trabalhos. E assim terminamos exatamente 20 minutos. Terminamos aqui a nossa exposição. A Rita coloca: gratidão, Cristina, pela apresentação desse projeto Imagem, gratidão aos tarefeiros encarnados e desencarnados do Grupo Espírita Servos de Maria, gratidão a Jesus pela nossa bendita doutrina espírita. Amém. A mim, nada a agradecer. Eu é que agradeço demais ao apoio de vocês a este trabalho singelo, mais um trabalho valioso para todos nós nos 2 planos da vida,
não é? Que nos oportunizaram, não é? Tanto conhecimento e estarmos, vamos dizer, juntos neste caminhar, neste trilhar, nesta busca. Então, vamos orar, agradecendo. Sayonara, beijos a todos, Helenice, muito bom, foi muito bom. Esses 2 meses que passamos juntos, não é? Essas 9 semanas, foram momentos mesmo abençoados. Thelma quer fazer a nossa prece final? Thelma. Vamos orar. Beijos, querida Regina, beijos a todos. Vamos orar. Amado Mestre Divino Jesus, encerramos aqui tão nobre tarefa. Agradecemos toda a inspiração dada à nossa querida Cristina, que levou durante 9 encontros a nós todos a bela mensagem trazida nesse livro, Os Mensageiros. Que nós possamos levar para a nossa vida o aprendizado, as coisas aqui vistas, muitas que nos surpreendem, outras que nos acalmam os sentidos, nos trazem tranquilidade e esperança. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo, com essas belas imagens que tanto tranquilizam e apaziguam o nosso espírito. Que nós possamos ter outros encontros como esse, trazendo novos livros, novas histórias, novas experiências, para que possamos juntos aprender e trazer coisas boas para a nossa encarnação. Abençoe os nossos lares, aos espíritos benfeitores do Lar Espírito Sérgio de Maria, que coordenaram com carinho e abnegação essa tarefa. E que nós possamos nos despedir aqui com sentimentos de muita paz. Que assim possa ser, em nome do bom Deus. Queridas, um beijo enorme no coração de todas. Neste momento, estamos aqui juntas. Que Jesus continue nos abençoando. Muita paz aos nossos corações.